Pronto, botei para gravar. Os níveis de incompetência, tá? Assim como se passa com a competência no plano do direito civil, né? Quando o sujeito é da competência, não, da capacidade no plano do direito civil, quando o sujeito é capaz, ele não é qualificado como mais ou menos capaz, né? Ele é capaz, ponto, parágrafo. A incapacidade, o desrespeito à capacidade, é que se qualifica como a incapacidade absoluta e relativa. A mesma lógica aqui. Esses critérios que determinam a competência, eles devem ser respeitados, sob pena de gerar um vício de incompetência. E aí nós veremos que nós temos a incompetência absoluta e a incompetência relativa. Vamos começar as considerações pela incompetência absoluta. A incompetência absoluta se associa aos critérios da matéria, da pessoa e da função. Nós vimos na aula passada os critérios que determinam a competência. Pois bem, os critérios da matéria, por exemplo, vara civil e vara criminal. Os critérios da pessoa, por exemplo, se existir na localidade, se existir no foro, uma vara de fazenda pública. E o critério da função, por exemplo, a função de julgar um recurso e a função de dar início ao processo, são absolutos. Esses critérios geram uma incompetência absoluta. Me perdoem. Um segundo ponto que caracteriza esse nível absoluto de incompetência é que esses níveis são fixados por normas que tutelam interesses públicos. Normas que tutelam interesses públicos. Então, são questões de ordem pública, né, no interesse da coletividade. Como nós vimos, quando o Estado separa, especializa os juízos em vara de fazenda pública também, quanto a pessoa, em vara empresarial, em vara de família, vara de órfãos e sucessões. A finalidade dessa distinção agora quanto à matéria é a qualidade da tutela jurisdicional. Mesma lógica quanto à função. Quando separa em função recursal e função originária, essa revisão é para uma melhora, uma qualidade da tutela jurisdicional, interesse público, portanto, são normas que tutelam interesses públicos, questões de ordem pública. Sendo assim, elas são normas imperativas. Normas imperativas é que são normas cogentes, obrigatórias. São normas inafastáveis, inderrogáveis. São características são sinônimos, tá? Imperatividade, inderrogabilidade, são sinônimos, que é uma característica que decorre da questão ser de ordem pública. Não é uma questão que interessa apenas às partes envolvidas. É uma questão que envolve a toda a coletividade. Então, ela é uma norma imperativa, cogente, inderrogável. As partes, portanto, não podem afastar a previsão dessa norma. E aí os senhores verão, no artigo 62 do CPC, artigo 62 do CPC, uma previsão que reforça isso que eu estou lhes falando. A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes. Então, você entendendo que a inderrogabilidade é um atributo da questão de ordem pública, do interesse geral da coletividade, que isso se associa, portanto, ao nível absoluto de competência, você tem ali no artigo 62, vamos assim dizer, uma cola
legítima, né? A lei está te dizendo quais são os critérios de competência absoluta, porque a própria lei diz, né, a competência é determinada em razão da matéria, da pessoa e da função, que é o que está no primeiro item lá, critérios da matéria, da pessoa e da função. Um próximo tópico, uma próxima característica é que ela pode, a incompetência podem, os vícios de incompetência, seja em relação à matéria, pessoa ou função, podem ser alegadas a qualquer momento. Podem ser alegadas a qualquer momento. Significa isso dizer que não se sujeita à preclusão, que não se sujeita a um prazo preclusivo. É um vício tão grave que a parte pode alegar a qualquer momento, em qualquer grau de jurisdição, seja na instância originária, seja no Tribunal de Justiça, na instância recursal, no Tribunal Intermediário, no Tribunal Superior. Em qualquer momento, o tribunal, a parte pode alegar e o tribunal pode reconhecer, porque é um vício mais grave. É um vício muito grave que interessa a toda a coletividade. Então, pode ser alegada pela parte a qualquer momento, em qualquer grau de jurisdição. E se a parte pode alegar a qualquer momento, ela não tem um prazo específico, né? E aí também na lei, os senhores vão encontrar uma referência bem clara a essa característica que estamos vendo no artigo 64, parágrafo 1º do CPC. Artigo 64, parágrafo 1º do CPC. A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, como eu lhes dizia, e deve ser declarada de ofício. Vejam, nesse tópico de número 4, eu estou lhes dizendo que a parte pode alegar a qualquer momento. Percebam que a lei, ali no parágrafo 1º, até disse mais do que eu estou dizendo agora. Ela já trouxe uma informação nova, que a incompetência absoluta pode ser declarada de ofício. E realmente é verdade. Então, ó, pode ser declarada de ofício. A incompetência absoluta, essa é a próxima característica, pode ser declarada de ofício. E como nós vimos, isso se encontra no artigo 64, parágrafo 1º do CPC, como acabamos de analisar ali. Então, a parte pode alegar a qualquer momento e o tribunal pode reconhecer de ofício. Reconhecer de ofício significa independentemente de alegação das partes. Se tudo que a parte alega, o tribunal vai analisar. Então, a parte alegou, a parte perguntou, o juiz vai responder. Eu sempre faço essa figura de imagem, né? O direito de ação como se fosse a pergunta. Excelência, eu acho que eu tenho direito a essa prestação. Veja aí se eu tenho mesmo, por favor. A parte pode alegar. Excelência, eu acho que isso aqui há uma incompetência. Veja aí se tem, por favor. Então, para tentar facilitar a conversa aqui, é como se a parte perguntasse e o juiz respondesse se ela tem razão ou não. Agora, o juiz pode, em algumas matérias, se pronunciar independentemente de alguém ter perguntado. Por isso que eu faço a figura de imagem, como se o juiz falasse sem ninguém perguntasse nada. Em geral, o juiz não pode se pronunciar se for uma questão de ordem privada. Se o juiz falar algo sem ninguém perguntar, você pode, aquela célebre, falar assim, te perguntei nada. Porque nós temos aqui o princípio da congruência, como nós veremos. O princípio da congruência, da correlação ou da distrição, que o tribunal julga aquilo que a parte pede, aquilo que a parte, aspas, pergunta, né? Fornece de subsídio para ele. Isso em geral. Agora, nas questões de ordem pública, inverte essa lógica. Nós estamos aqui justamente numa questão de ordem pública. Nas questões de ordem pública, como a incompetência absoluta, o juiz pode se pronunciar independentemente da parte ter alegado. O juiz pode responder, o juiz pode falar, ó, tem incompetência aí, independentemente de ninguém ter perguntado para ele se tem ou se não tem. Ok? É isso que significa afirmar que ele pode, de ofício, se pronunciar a respeito. Uma outra
uma outra característica, além dele ser reconhecido de ofício, que é uma incompetência, que a competência é improrrogável. Eu vou lhes apresentar, logo adiante, a característica da incompetência relativa, né? E nós vamos fazer um contraponto de cada um desses itens. E quando chegarmos lá no item 6 da competência relativa, eu vou dizer que lá é prorrogável. E lá eu vou poder explicar melhor. A prorrogação da competência significa no fenômeno que permite a correção do vício da incompetência, né? A prorrogação da competência faz com que o juízo, que até então era incompetente, deixe de ser. E ele passe a ser, portanto, competente. Então, a prorrogação da competência é como se migrasse de incompetente para competente. Isso não acontece com a incompetência absoluta. Uma vez que seja absolutamente incompetente, quanto à matéria, quanto à pessoa e quanto à função, será incompetente para sempre. Uma outra forma de dizer isso, né, é afirmar que a incompetência absoluta gera um vício insanável. Vício insanável. A prorrogação que nós mencionamos ainda há pouco, ela acaba provocando a correção do vício da incompetência. Como aqui o vício é improrrogável por quê? Porque é uma questão de ordem pública, é regido por o interesse da coletividade, normas imperativas, inderrogáveis. Então, não se admite prorrogação da competência, não se admite a correção do vício, é um vício insanável. O vício é tão insanável, tão incorrigível, né, que ele pode ser reconhecido mesmo após o trânsito em julgado. Lembra que nós falamos do trânsito em julgado quando estudamos a imutabilidade, uma das características da jurisdição? Trânsito em julgado é o fenômeno de que não cabe mais recurso. E aí acabou a demanda, acabou o processo, vai gerar a definitividade, a imutabilidade, que é próprio da coisa julgada, que consagra o princípio da segurança jurídica e tudo mais. E lá eu fiz a ressalva, olha, mas em alguns casos, que são vícios muito graves, cabe uma ação que é a chamada ação rescisória. No prazo de 2 anos, após o trânsito em julgado, é possível a propositura de uma ação rescisória para fins de corrigir esse vício, porque são vícios muito graves. E a ação rescisória está regulada no artigo 966. Vejam o que o inciso 2º prevê. Que a ação rescisória pode ser proposta para rescindir uma sentença de mérito que for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente. A segunda parte é que nos interessa. Então, quando o juízo é absolutamente incompetente, relativamente não. Somente absolutamente incompetente. Incompetência em razão da matéria, da pessoa e da função. Nesses casos, aquilo que eu disse ali, que a parte pode alegar a qualquer momento, é a qualquer momento mesmo, inclusive após o trânsito em julgado, no prazo de 2 anos da ação rescisória. Porque o vício é insanável. Por que a parte pode alegar a qualquer momento? Porque o vício da incompetência não se corrige durante todo o processo. E mesmo quando termina o processo, ele não se corrige. E a parte tem 2 anos para depois tentar rescindir o julgado. Os senhores verão a ação rescisória daqui a alguns anos em processo civil 3. Ok? Então essas são as características da incompetência absoluta, do nível absoluto de incompetência. Os critérios da matéria, da pessoa e da função e tudo mais que eu lhes disse ali. Agora vamos passar ao estudo da incompetência relativa. Vamos lá. Então, senhores, tendo visto
os níveis de incompetência absoluta, vamos agora passar naturalmente à incompetência relativa. Vou trazer e vamos analisar cada um dos tópicos, cada um dos pontos que nós vimos quanto à incompetência absoluta para fazer o contraponto. Tá? Então, olha aí, incompetência relativa. O primeiro tópico que nós vimos lá na incompetência absoluta foram os critérios, né? Aqui na incompetência relativa, os critérios são o do valor da causa e o do território. O valor da causa e o do território. Só vou botar aqui um asterístico no artigo 47 do CPC, porque o artigo 47 do CPC, ele fixa a competência de foro, a competência territorial, mas ele é de incompetência absoluta. Então, ele é uma exceção, tá? Vamos falar melhor do 47 daqui a um pouquinho mais, justamente porque ele é uma exceção. Mas a incompetência relativa, em geral, tirando esse caso, a incompetência relativa tem como critérios o valor da causa e o território. O segundo tópico que nós vimos na incompetência absoluta são normas que tutelam interesses públicos. Aqui na incompetência relativa, são normas que tutelam interesses privados das partes envolvidas. Então, a incompetência territorial, o principal exemplo, ela atua no interesse do réu. Nós vimos pelo artigo 46 que a regra territorial de competência de foro é, em geral, o domicílio do réu, tirando a hipótese do 47, como nós vimos, é uma hipótese excepcional. Então, tirando as demandas reais sobre bens imóveis, todas as outras, a regra é no domicílio do réu, no interesse do réu, portanto, no interesse da parte. Será que o réu pode abrir mão desse benefício em tese que a lei lhe deu? Pode. Então, vejam, a terceira característica lá da incompetência absoluta é que eram normas imperativas. Aqui, na incompetência relativa, elas são normas derrogáveis. Normas derrogáveis ou dispositivas. Normas derrogáveis ou dispositivas. O que significa dizer normas derrogáveis ou dispositivas? Que podem ser afastadas pelas partes. Se as partes podem, quer dizer, se elas foram criadas para tutelar interesse das partes, as partes podem afastar. Vejam o que prevê o artigo 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. Nós teremos um tópico aqui em separado para tratar das causas de modificação da competência. Nós veremos que nas hipóteses de competência relativa, nós temos algumas situações que geram a modificação da competência. Começou em um lugar, pode ir para outro, ou em tese seria para começar em um lugar, será em outro. Nós veremos quais são as hipóteses. Uma delas, está no artigo 63, é a eleição de foro, cláusula de eleição de foro. Pode pactuar num contrato que a demanda vai ser proposta na localidade X ou Y. Tá? Mas nós veremos em separado. A quarta característica lá da incompetência absoluta é que elas podiam ser alegadas a qualquer momento. Aqui na incompetência relativa, elas não podem ser alegadas a qualquer momento. Elas estão sujeitas à preclusão. Preclusão é um atributo, é uma característica, é um instituto que os senhores estudarão no próximo período, quando estiverem vendo o processo, tá? Mais detidamente. E a preclusão consiste na perda da possibilidade de se alegar, de se praticar um ato processual. Perda da possibilidade
de se praticar um ato processual. Então, quando você diz que a incompetência relativa está sujeita à preclusão, é que a parte tem que alegar até um certo momento. Dali em diante, ela não pode mais, porque ela perdeu. Então, quando a lei fixa prazos, quando a lei diz que você pode alegar tal matéria até tal momento, significa que dali em diante você não pode mais. Significa que dali em diante está preclusa a matéria. Dizer que está preclusa a matéria significa dizer que perdeu o prazo, que você não pode mais alegar. Então, quando o professor fixa um prazo para o aluno entregar, professor não, né? A instituição fixa um prazo para os alunos entregarem o trabalho, é para entregar até aquele dia. Dali em diante está preclusa. Se fosse fazer uma figura de uma comparação, né? Está preclusa a oportunidade de entregar o trabalho. Você perdeu a oportunidade de entregar, né? A ideia seria essa. E aí, o artigo 65 prevê prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. Vejam, eu já tinha adiantado para vocês, há um pouco tempo atrás, que esse fenômeno da prorrogação de competência consiste na correção do vício, né? Então, quando ele diz ali prorrogar-se-á a competência relativa, quer dizer, terá uma correção do vício, a incompetência não vai existir mais, o juízo vai deixar de ser incompetente, vai passar a ser competente, se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. Numa leitura ao contrário senso, significa dizer que a incompetência relativa deve ser alegada até a contestação. Não pode ser alegada depois da contestação. Por quê? Porque da contestação em diante, o vício não existe mais. Ele foi corrigido pelo fenômeno da prorrogação da competência. A quinta característica lá da competência, da incompetência absoluta, é que ela podia ser declarada de ofício. E na incompetência relativa está sendo tudo o oposto, né? Então ela não pode ser declarada de ofício, a incompetência relativa. Significa dizer que ela depende de provocação, de alegação, de manifestação da parte interessada. E depende de alegação, manifestação da parte interessada onde? Na contestação. Até o momento da contestação, como acabamos de ver ali no artigo 65. Há uma súmula clássica do STJ nesse sentido, que é a súmula de número 33 do STJ, afirmando que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. E nós temos duas exceções. Uma das exceções nós veremos hoje, tá? E outra exceção os senhores verão mais adiante. A primeira exceção está no artigo 63, parágrafo 3º, que é quanto à cláusula de eleição de foro. E a segunda exceção está nos juizados especiais cíveis, no artigo 51, inciso 3º, da Lei 9.099 de 95. Vamos lá, vou explicar. Na incompetência relativa, o juízo não pode reconhecer de ofício a sua incompetência. Tem que esperar a manifestação da parte. Há uma súmula, inclusive, do STJ nesse sentido, o artigo 65 é nesse sentido. Agora, tem duas hipóteses em que o juiz pode conhecer de ofício. Artigo 63, parágrafo 3º, o juiz pode, de ofício, reputar ineficaz uma cláusula de eleição de foro. Então, quando as partes... Nós vamos falar da cláusula de eleição de foro em separado. Não vou me aprofundar muito aqui. Tá? Mas quando as partes celebram em um contrato que, sei lá, em tese seria competente o município de Nova Friburgo, porque o réu tem domicílio em Nova Friburgo. Mas as partes pactuaram, convencionaram, mediante uma cláusula contratual, que aquela demanda seria proposta em, sei lá, Bom José do Barborema. Sei lá se existe esse município, esse foro. E aí, quando vai propor a demanda em Bom José do Barborema, o juiz reputa aquela cláusula ineficaz. E aí nós veremos em quais casos isso se dá.
Nesse momento, nessa hipótese, o juiz pode se pronunciar de ofício. Então, a pronúncia do juiz de ofício na cláusula de eleição de foro é uma exceção. Tá? Artigo 63, parágrafo 3º, falaremos melhor sobre isso quando do estudo da cláusula de eleição de foro. E no JEC, no Juizado Especial Civil, JEC, o artigo 51, inciso 3º, também prevê que o juiz pode se pronunciar de ofício quanto à incompetência. Ok? Essa é uma distinção clássica, não tem problema nenhum, porque o juizado especial, como está no nome, é especial. É diferente mesmo do que a gente vê aqui na teoria geral, como um todo, no processo civil, nos processos. Existem vários procedimentos especiais, diferenciados, é assim mesmo. Pois bem, seguindo. O sexto atributo lá da incompetência absoluta é que ela era improrrogável. E como nós já adiantamos, na incompetência relativa, que é a que estamos vendo aqui, ela é prorrogável. Ela admite prorrogação da competência, como consta aí do artigo 65. Prorrogar-se-á a competência relativa, que é a que estamos vendo, se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. Ou seja, a causa deveria ter sido proposta no foro do Rio de Janeiro. O autor propôs a demanda no foro de São Gonçalo. O que o réu pode... E por que deveria ser no Rio de Janeiro? Regra geral, porque o autor tem domicílio no Rio de Janeiro. Aí, porque o réu tem domicílio no Rio de Janeiro. Aí o autor propôs a demanda em São Gonçalo, sem ser uma hipótese excepcional, que permite ao autor escolher também no foro dele. Então haveria ali uma incompetência. O réu pode alegar aquela incompetência. O juiz não pode conhecer de ofício. E o réu tem que alegar até a contestação. Por quê? Porque se o réu não alegar até a contestação, a competência do juízo de São Gonçalo vai se prorrogar para, naquela hipótese, abranger o julgamento daquele caso. O juízo de São Gonçalo não pode julgar as causas que territorialmente devem ser propostas no Rio de Janeiro. Não pode, é a regra. Tanto que se a parte alegar, ele vai, reconheço a incompetência, vai para o Rio de Janeiro. Agora, se a parte não alegar, como a incompetência relativa é fixada no interesse das partes, o autor manifestou o interesse de demandar ali em São Gonçalo. Tanto que ele propôs a demanda em São Gonçalo. E o réu manifestou o interesse ao não alegar nada. A conduta omissiva do réu manifestou uma aquiescência, uma concordância em a demanda tramitar em São Gonçalo. Então, o que a lei diz? Da contestação em diante, nós não vamos ter mais incompetência relativa. Aquele juízo passará a ser competente. Prorrogação é essa. Prorrogação de competência é isso. É a transformação da incompetência em competência. O juízo deixa de ser incompetente quanto ao território e passa a ser competente. Então, o vício que existia não existe mais. E o juiz pode julgar naturalmente. Agora, só cuidado, né? Não é que aquele juízo ali de São Gonçalo vai passar a poder julgar todas as demandas que deveriam ser propostas no Rio de Janeiro. A prorrogação de competência é pontual. É só naquele caso. Porque são normas fixadas no interesse das partes e aquelas partes, aquele autor e aquele réu manifestaram que ok, por eles tudo bem, é que a demanda seja proposta e tramite ali naquele juízo em São Gonçalo. Ok? Então, essa é a prorrogação da competência. O item de número 7, para que nós possamos encaminhar para o final desse tópico, lá na incompetência absoluta, era a característica do vício ser insanável, incorrigível. Aqui, na incompetência relativa, como nós já acabamos de ver, o vício é sanável. Sanável, corrigível. Como assim corrigível? Pela prorrogação da competência. Se a parte não alegar a incompetência até a contestação, o juízo que era incompetente deixa de ser. E ele passa a ser competente para julgamento da causa. Então, os vícios de incompetência relativa são naturalmente menos graves. Eles admitem a correção
a sanação do vício, sanabilidade do vício. Ok? Fechamos aí esse tópico. Estou sofrendo um pouquinho, amigos, com hérnia de disco, tá? Tenho hérnia de disco e estou, esses dias, sofrendo um pouquinho. Estou aqui tentando arrumar uma posição. Vamos lá, vamos avançar. Já que nós fechamos agora os... Não, deixa eu falar com os senhores desse artigo 47. Então, pessoal, olha, no último encontro, nós fechamos vendo os critérios que determinam a competência, né? Matéria, pessoa, função, valor da causa e território. No critério territorial, a determinação do foro competente, a circunscrição territorial competente, nós vimos que a regra está no artigo 46 do CPC, né? O foro de domicílio do réu. E vimos que o artigo 47 é uma exceção. A demanda deveria ser proposta no foro de situação da coisa. As demandas que versem sobre direito real, direito sobre a coisa, imobiliária, sobre um bem imóvel, devem ser propostas não no foro de domicílio do réu, pouco importa quem é o autor, pouco importa quem é o réu. A demanda que versa sobre direito real, sobre imóvel, deve ser proposta no foro de situação do bem imóvel, no foro de situação da coisa. É nesse sentido a previsão do artigo 47 do CPC. E ainda agora nós falamos dos níveis de incompetência absoluta e relativa, e eu lhes disse que esse artigo 47 ele é também uma exceção nesse ponto, porque o critério territorial de competência é, em geral, relativo, mas esse artigo 47 ele é um critério territorial absoluto de competência. Então, você vai atribuir todas as características da incompetência absoluta a esse artigo 47. É insanável, é norma derrogável, pode ser reconhecida de ofício, em qualquer momento, em qualquer grau de jurisdição. Ok? Olha o caput do artigo 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis, então é sobre imóveis, cuidado que direito real é sobre a coisa, né? Direito que decorre da coisa. A coisa pode ser móvel ou imóvel. Direito real sobre bens móveis, sem o i, móveis, está lá no 46, foro de domicílio do réu. Tem que ser no 47, tem que ser direito real sobre bens imóveis. Pensa numa casa, num sítio, ok? É competente o foro de situação da coisa, onde o imóvel se encontre, onde a casa, o sítio, se encontra. Esse artigo 47 caput, até agora, não tem problema algum. Ele é tranquilo. Por que eu estou tratando dele em separado? Além dele ser excepcional, nós temos a previsão do parágrafo 1º. E ele tem uma redação truncada, esse parágrafo 1º. E o parágrafo 1º é que dá pano para manga, nos traz problema, porque ele é a exceção da exceção. Olha o que prevê o parágrafo 1º. O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu. Ué, não é o da situação da coisa? Não, aqui ele está trazendo uma opção. Então já não é exclusivamente o foro da situação da coisa. Como eu lhes disse, exceção da exceção. O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou foro de eleição para foro de domicílio do réu ou foro de eleição, foro que as partes tenham escolhido, além do caput, além do foro de situação da coisa, evidentemente, né? Então, o autor pode optar em uma dessas três hipóteses quando
se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras, enunciação de obra nova. O caput faz menção a direitos reais sobre imóveis. Aqui no parágrafo 1º, ele especifica alguns direitos reais e utiliza uma técnica legislativa que é meio controvertida e é rara de se utilizar. Ele vai pela exclusão, né? Então, o autor pode escolher, se não for direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão, demarcação, enunciação. A contrário senso, em se tratando de propriedade, que foi até o exemplo que eu dei semana passada, eu lembro, propriedade de um imóvel, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras, nunciação de obra nova, nesses 5 casos aqui, a demanda deve ser proposta obrigatoriamente no foro de situação da coisa. Nessas 5 hipóteses aqui, vou destacar então o direito de propriedade, o direito de vizinhança, o direito de servidão, o direito de divisão e demarcação de terras e de enunciação de obras novas, eles estão no caput do artigo 47. Porque só vai ter opção ao autor de cogitar o foro de eleição ou foro domicílio do réu, que é a regra geral, se não for, quer dizer, se for um direito real que não seja esses aí. Propriedade, vizinhança, servidão e tudo mais. Eu não sei se a essa altura vocês já estudaram direito real. Eu até imagino que não. Os senhores verão direito civil mais para frente. Os direitos reais estão essencialmente, não exclusivamente, mas essencialmente, no artigo 1225 do Código Civil. Artigo 1225 do Código Civil. E se os senhores forem lá no 1225 do Código Civil, os senhores verão que tem mais direitos reais do que esses que estão ali, do que esses 5. Propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação, enunciação de obra nova. Tem mais do que isso. Por exemplo, posso citar, tem o direito de superfície, tem a enfiteuse, tem o usufruto, tem o uso, tem a habitação, tem o penhor, a anticrese, direito de laje. Tem diversos outros direitos reais, portanto, que você vai aplicar no parágrafo 1º. Todos os direitos reais que não sejam propriedade e visão, divisão/demarcação, enunciação, o autor pode escolher entre esses 3 foros. Foro de domicílio do réu, foro de eleição e foro de situação da coisa. Porque o parágrafo 1º do artigo 47 é a exceção da exceção. E esse artigo 47, para finalizar, tem um parágrafo 2º também, que vai dizer que a ação possessória imobiliária, o 47 todo trata, portanto, sobre direitos sobre imóveis, a ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta. A posse é um dos atributos da propriedade, mas o direito reconhece uma proteção, uma tutela à posse, independentemente da propriedade, né? Então, a ação possessória, que é independente da propriedade, a ação possessória pode ser proposta, inclusive, contra o proprietário, né? Os senhores verão aqui a ação possessória lá em Processo Civil 2. Falarão melhor sobre essa ação possessória. Mas, sob normas de competência, a ação possessória pode ser sobre a posse de um bem móvel, um celular, uma xícara, para saber, um carro, a regra geral. Ou pode ser uma ação possessória sobre um bem imóvel. Sendo bem imóvel, foro de situação da coisa. A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta. Vejam que o parágrafo 2º aqui traz uma dica ali sobre a natureza desse artigo 47, competência absoluta. Por que tem na competência absoluta? A lógica aqui, competência absoluta, questões de ordem pública,
inderrogável, porque é do interesse da coletividade. Por que é do interesse da coletividade aqui? Porque o Estado juiz quer estar perto das provas, quer estar perto da coisa, da situação para ele julgar. Então, se vai julgar um bem imóvel, um bem que não se move, julga no juízo mais próximo, porque ele vai certamente ter uma potencialidade maior de julgar melhor, porque ele vai estar mais perto das provas, de ouvir uma testemunha, de fazer uma inspeção no imóvel. Quanto mais perto, melhor. A proximidade aqui ajuda a melhorar a qualidade da tutela jurisdicional. Daí que é uma natureza pública dessa previsão. Ok? Vamos lá. Então, já fechamos aqui as principais considerações sobre os critérios determinadores de competência, matéria, pessoa, função, valor da causa, território. Fizemos aqui bastante considerações sobre o critério territorial. Vimos a distinção entre os níveis absoluto e nível relativo de competência. É importante pontuar a distinção. Matéria, pessoa e função estão situados no nível absoluto de competência, gera incompetência absoluta. Valor da causa e território estão situados no nível relativo de incompetência, gera incompetência relativa. Exceção feita ao artigo 47, que acabamos de ver, em que pese ser um critério territorial, ele tem ali o nível, ele é um nível absoluto, é um critério absoluto. Agora, vejam, do ponto de vista prático, como é que nós devemos fazer para identificar o juízo competente? São vários critérios que nós temos que enfrentar, né? E como é que se faz na prática? Bom, é assim. Em primeiro lugar, o que nós temos que fazer é verificar aquela incompetência, a competência internacional, né? É verificar se a justiça brasileira pode exercer jurisdição. Artigos 21 a 23 do CPC. Se é uma causa de competência exclusiva nacional, se é uma causa concorrente nacional. A segunda etapa está associada a uma competência funcional, tá? Você tem que ver se a causa é de competência de um tribunal superior. Você tem que ver se a competência é de um tribunal superior. A Constituição Federal, ela prevê lá nos artigos 102, inciso 1º, e 105, inciso 1º, as causas de competência originária, respectivamente, do STF e do STJ. Do STF e do STJ. Nós mencionamos aqui o artigo 105, inciso 1º, a linha I, que é a homologação de sentença estrangeira. E aí, nesse caso, você já para na segunda etapa. Se você está querendo homologar uma sentença do Canadá, você já sabe que é no STJ. E se é no STJ, você não tem que cogitar de vara civil ou vara criminal. Se é no STJ, você não tem que cogitar se é em São Gonçalo ou se é em Nova Friburgo. Então, por isso que a segunda etapa é definir se é uma hipótese que tem que começar lá em cima. Bom, não sendo, e aí, claro, você só vai passando para o próximo número se você não parou no número anterior. Se a causa não pode ser proposta no Brasil, você nem veria se o STF e o STJ tem que julgar, né? A terceira etapa é verificar se é da justiça comum ou de uma justiça especial. Vejam que aqui nós ainda estamos na Constituição, portanto, né? A justiça especial é a justiça do trabalho, a eleitoral e a militar, que tem lá a referência, nós já mencionamos aqui no curso, respectivamente nos artigos 114, 121 e 124 da Constituição Federal. Não sendo da justiça especial, será da justiça comum. E a justiça comum pode ser justiça federal ou justiça estadual. A justiça federal se dá pela participação da União ou suas autarquias. E aí, os senhores verão lá no artigo 109
da Constituição Federal, se é para começar, se a causa é da competência da Justiça Federal. Ok? Não sendo de nenhuma das justiças especiais, não sendo da Justiça Federal, será da Justiça Estadual, que, como nós vimos, tem competência residual. Ok? Então, definir se é da Justiça Comum ou especial. Vou até deixar mais claro aqui, ó. Sendo da Justiça Comum, definir se é Justiça Federal ou Justiça Estadual. Né? Então, o quarto tópico seria... O terceiro seria definir se é da Justiça Comum ou especial. E se for da especial, já está resolvido. Vai para JT, vai para JE, vai para JM. Se for da Justiça Comum, tem duas opções, né? Então, vamos botar ali um quarto tópico. Se for da Justiça Comum, definir se é da Justiça Federal ou da Justiça Estadual. O quinto tópico é definir se é uma causa de competência originária do tribunal. Definir se é uma causa de competência originária do tribunal. Está na Justiça Federal. Vai ter que ver se é uma das hipóteses de competência originária do TRF, Tribunal Regional Federal. Competência funcional. Já começa no tribunal. Definir se está na Justiça Estadual, se é uma das causas que vai começar diretamente no Tribunal de Justiça. Por exemplo, mandato de segurança em face do governador. Começa diretamente lá no Tribunal de Justiça. Eu fiz menção mais cedo aqui com os senhores, ação rescisória. A ação rescisória começa no Tribunal de Justiça. Isso aí, como eles disseram, os senhores vão vendo no curso no decorrer do curso de Direito, tá? Normas sobre competência, os senhores vão ver o tempo todo. É um emaranhado é fio desencapado. Tudo quanto é previsão, tudo quanto é direito que se regulamenta, tem previsão sobre competência. Aqui é um apanhado geral, tá? Então, definir o que é na Justiça Estadual, que é a mais comum do ponto de vista quantitativo, né? A não ser que você seja um procurador da Fazenda Nacional, você vai trabalhar mais na Justiça Estadual, tá? E aí, definir o que é da Justiça Estadual, você vai ter que ver se vai começar numa vara civil, lá embaixo, ou se vai começar no Tribunal de Justiça, lá em cima. Porque se começar no Tribunal de Justiça, lá em cima, você para aqui. Você não vai se perguntar em qual Tribunal de Justiça é. Só tem um, é o Tribunal de Justiça aí do centro do Rio. Né? E aí, se não for no Tribunal de Justiça, quer dizer, se for na instância originária, sendo de competência do primeiro grau de jurisdição, o próximo passo é determinar a competência de foro. A competência de foro. A determinação do foro competente. A competência territorial. Porque, como eu lhes disse, a depender da localidade onde vocês vão atuar, onde a demanda vai tramitar, você pode ter mudança quanto à estrutura do Poder Judiciário. Em Bom Jardim, comarca de vara única. Então, ali você não precisa nem se perguntar. Se é em Bom Jardim, vai cair tudo no mesmo lugar. Se é em Nova Friburgo, tem 3 varas cíveis, uma vara de família, juventude e idoso, uma vara criminal, um juizado especial cível. Tá muito bom dar conta aqui. Agora, se for Rio de Janeiro, capital, só vara civil são mais de 50. E tem um montão de varas especializadas. Vara empresarial, vara de recuperação judicial e falência, vara de ofício de sucessões, vara de família, e por aí vai. Vara de registro público, e uma infinidade de varas. Então, você tem que definir aonde que a demanda deve tramitar, pelo critério territorial, competência de foro. E aí, sabendo aonde vai tramitar, você vai ver a competência quanto à matéria. Quanto à matéria barra pessoa. Competência quanto à matéria ou quanto à pessoa. Então, está no Rio de Janeiro. Tem vara, você está atuando em face do município, vara de fazenda pública. Está em Nova Friburgo, vai atuar contra o município, vara civil, porque aqui não tem vara de fazenda pública. Veja como é que é diferente. Vai propor uma ação de inventário no Rio de Janeiro, vara de órfãos e sucessões.
tem um juízo especializado nessa matéria de sucessões. Aqui em Nova Friburgo, vara civil, porque não tem vara de ofício de sucessões. Então veja como é que na prática você inverte a ordem do que nós tratamos aqui dogmaticamente, teoricamente, por conta de uma característica que eu queria diferenciar o nível absoluto do nível relativo. Queria tratar o que era mais importante primeiro, matéria, pessoa e função, e depois o relativo. Agora, na prática, você tem que seguir esse roteiro aí. Primeiro, o item 6, quando você define que é na instância originária da justiça estadual, você tem que primeiro ver aonde que vai cair, para depois, conhecendo a realidade, a estrutura local, você definir quanto a matéria, quanto a pessoa. E aí, eventualmente, pode ainda ser necessário a distribuição, como nós falamos, né? A distribuição não é você quem faz. A distribuição é uma atitude, uma providência administrativa do Poder Judiciário. A distribuição é um sorteio. Quando que será necessária a distribuição? Quando você percorreu esse roteiro, se utilizou de todos os critérios que o ordenamento jurídico te traz para definir aonde que a demanda deve ser proposta, e tem mais de um juízo competente, vara civil em Nova Friburgo, tem 3. Vara civil no Rio de Janeiro, tem mais de 50. Você não pode escolher qual dela. E aí, a definição se dá por um sorteio, o critério objetivo. É um sorteio atualmente feito de modo automatizado, né? O sistema quem faz. E aí nós teremos a definição de qual juízo especificamente vai ser, no Rio de Janeiro, a 28ª vara civil que você vai atuar. Que em Friburgo será a 3ª vara civil. E é ali que o processo vai tramitar. Ok? Então, percorrendo esse critério, esse roteiro que eu lhes passei, você vai definir o juízo competente, né? O que nos associa aqui à ideia da garantia constitucional do juízo natural, que nós tanto falamos aqui, né? A prévia determinação das regras de competência, a vedação à criação dos tribunais de tribunal de exceção. Ninguém pode escolher ninguém, nem o Estado escolhe um tribunal para julgar uma causa, nem as partes escolhem um juiz para julgar suas causas. Nós temos critérios objetivos e impessoais de determinação da competência. Você vai seguir esse roteiro, você vai seguir os critérios, e você vai ser direcionado a um juízo. E aí o que acontece? Acontece um fenômeno chamado de perpetuatio, olha que bonitinho, perpetuatio jurisdicionis. Jurisdiciones. Costumam dizer que é assim porque vem do latim. Eu prefiro dizer que vem da língua do Mussum. Perpetuatio jurisdicionis, não parece que é o Mussum dizendo? Eu vejo aí o Mussum dizendo perpetuatio jurisdicionis. É da língua do Mussum. Vocês nem conhecem o Mussum, né? Muitos de vocês não sabem nem quem é o Mussum. Enfim, a perpetuatio jurisdicionis consiste na perpetuação da competência fixada, né? Literalmente seria a perpetuação da jurisdição, mas nós já vimos que a competência é uma delimitação da jurisdição, uma complementação do estudo da jurisdição. Perpetuatio jurisdicionis é a perpetuação do juízo competente. Então, uma vez que se fixe a competência em um certo juízo, nasceu com ele, vai morrer com ele. A causa nasceu com o juízo, vai morrer com aquele juízo. Porque a competência daquele juízo se perpetua. Essa é a regra que nós temos do artigo 43 do CPC. Artigo 43 do CPC, vamos lá. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário
ou alterarem a competência absoluta. Então, já dá para ver que nós temos um salvo ali, né? Vamos tratar, vamos mastigar esse dispositivo aí para entendermos ponto por ponto. Olha aqui, parte inicial. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial. Vejam, distribuição, eu já mencionei aqui para os senhores, é um sorteio, né? O registro se dá quando não há necessidade de sorteio. Quando você utilizou todos os critérios e chegou a um único juízo, você não vai precisar distribuir, você faz apenas o registro. O exemplo que eu venho lhes dando aqui, costumeiramente, Bom Jardim. É uma comarca de vara única. Todas as causas em Bom Jardim caem num único juízo. Então, você não vai distribuir. Ali basta um registro. Mas não é apenas nem nessa hipótese de vara única, né? Pode ser no Rio de Janeiro. Quer dizer, é até uma vara única, mas não é numa comarca de interior apenas. Vara de registro público no Rio de Janeiro tem apenas uma. Se for uma matéria de registro público, será direcionada para a vara de registro público. Mesmo que seja nesse emaranhado de juízos no Rio de Janeiro, que são vários, mais de 50 varas cíveis, mais de 15 varas de ofício sucessões, uma infinidade, mas em matéria de registro público tem uma. Então aí você não vai distribuir. Sempre que você acertou na mosca o juízo, utilizando os critérios, você não distribui, você faz o registro. Então a diferença de registro e distribuição é essa. Por que falou ali petição inicial? A petição inicial, petição é a forma como, em geral, as partes se comunicam com o juízo, né? As partes vão peticionando e vão se comunicando com o juiz. Exceção feita às audiências, né? Na audiência, as partes se comunicam oralmente mesmo com o juiz. Mas, como a audiência tem uma ou outra, na imensa maioria dos casos, as partes se comunicam com o juiz por meio de petição. Fazem petição, assina, protocolo. Faz petição, assina, protocolo. Tem uma petição que dá início ao processo. É a petição inicial. A petição inicial é elaborada pelo autor. E o artigo 319, nós não vamos estudar a petição inicial aqui agora não, tá? Estou só fazendo um apanhado. O artigo 319, no inciso 1º, vou lá pegar para mostrar para vocês. O artigo 319, que é o que regulamenta a petição inicial, no seu inciso 1º, faz menção à indicação do juízo competente. Quer ver? Tô de volta aí, deu uma pequena travadinha, né? Voltou? Todo mundo aí? O 319, inciso 1º, faz menção à indicação pelo autor do juízo a que é dirigida, né? Então, olha, dos requisitos da petição inicial. A petição inicial indicará o juízo a que é dirigida, o juízo competente. Então, é na petição inicial que a parte autora, né, vai indicar o juízo competente. Essa é a parte inicial do artigo 43, ok? Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial. Parte final. Sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente. Então, vejam, é aqui que nós vamos extrair a ideia de perpetuação. É irrelevante, pouco importa se houver modificação no direito, se a lei mudar, ou se aspectos fáticos da causa mudarem. Quer ver? Foi fixada a competência, juízo natural, garantia constitucional, regras de competência observadas na Constituição, na lei, normas de competência
normas de organização judiciária, a parte na petição inicial indicou, regra geral, foro de domicílio do réu. Então, propôs a demanda no Rio de Janeiro, porque o réu tem domicílio no Rio de Janeiro. Aí depois vem uma lei e muda o CPC para dizer que a regra vai passar a ser o foro de domicílio do autor. Mudou a regra. Aí suponha que nesse caso aí o autor tenha domicílio em Niterói. Vai mudar a competência? Não, mas mudou a lei. Mas a lei, o artigo 43 está dizendo que mudanças no direito serão irrelevantes. Por quê? Porque vale nas demandas propostas. Essa nova lei vai ser aplicada para as novas causas, para as novas ações distribuídas. Não vai ser aplicada para essa que já foi distribuída. É a irretroatividade, que é a regra. Né? Esse primeiro ponto. E também são irrelevantes as modificações no estado de fato, no aspecto fático. Quer dizer, a demanda foi proposta no Rio de Janeiro porque, seguindo a regra geral de domicílio do réu do artigo 46, o réu tinha domicílio no Rio de Janeiro. Aí, um ano depois da propositura da ação, o réu se muda para São José do Passa Quatro. A ação tem que acompanhar o réu e a demanda tem que ser levada para São José do Passa Quatro? Não. Porque importa que o réu se mudou porque quis, o problema é dele. O que importa é que quando a propositura da ação, quando do registro ou da distribuição da petição inicial, o autor mandou bem. O autor seguiu o ordenamento jurídico. Então, essa é a regra. Você vai observar as regras de competência no momento da distribuição do registro da petição inicial. Pouco importa o que acontece dali para frente. Ok? Mas nós temos a exceção. E aí falta ver a parte final. Salvo quando essas modificações... Então, ó, parte final do dispositivo. Salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Então, ó, estamos diante de exceções. Exceções a perpetuatio jurisdictionis, a perpetuação. Então, são hipóteses em que a causa vai sair de onde começou. Quais são as exceções? A primeira delas, supressão do órgão judiciário. Percebam bem, senhores. Imagine que essa mudança do direito, né? A lei diz que pouco importa mudanças posteriores do direito. Mas imagine que essa mudança posterior do direito tenha sido a extinção da vara que o teu processo tramita. Como é que você vai defender a perpetuação da competência daquele juízo que não existe mais? Como é que você vai defender que o processo que nasceu lá tem que morrer lá, começou lá, tem que terminar lá, se esse lá não existe mais? Então, o teu processo está na 53ª Vara Civil do Rio de Janeiro. Aí o Tribunal de Justiça, o país está em crise, não tem como manter tanto órgão assim, acha por bem diminuir a quantidade de varas cíveis. E vai acabar com aquela 53ª Vara Civil. O teu processo não vai continuar lá. E aí, nesse caso, nós teremos uma redistribuição. Todos os processos que estão nesse órgão que não vai existir mais, vai para um órgão do Poder Judiciário chamado distribuidor, que é o competente por realizar as distribuições, e esse distribuidor fará um novo sorteio. E aí o teu processo vai passar por um novo sorteio e vai para uma das 52 varas cíveis que restaram. Aqui não tem dúvida, né? Me parece fácil esse caso. Se a mudança do direito veio para matar o órgão que o teu processo tramitava, você provavelmente não vai querer defender que o teu processo vai continuar lá, porque senão tu não vai ter julgamento no teu processo. Ninguém vai defender isso. Então, essa é a primeira exceção. A segunda exceção é a alteração, a modificação da competência absoluta. Então, uma mudança no direito que modifique, modificação de competência absoluta do órgão judiciário. Então, o teu processo tramita na 53ª Vara Civil. E aí, o órgão de cúpula do Poder Judiciário Fluminense, lá na presidência do TJ, chega à conclusão que tem vara civil demais e tem vara empresarial de menos. E tem tido muitos problemas empresariais. Tem que criar uma vara empresarial nova.
Mas é o seguinte, não tem dinheiro para criar uma vara do zero. Não dá para manter tudo que está e criar uma vara nova, porque está em crise. O que eles pensam em fazer? Vamos remanejar. E geralmente só para vara civil, né? Porque tem muita vara civil. Então, a 53ª vara civil, que é onde o processo está, vai deixar de ser uma vara civil e vai passar a ser uma vara empresarial. A tua demanda lá, que é para cobrar merreca lá do teu vizinho, de um devedor qualquer, não pode mais ser julgada por aquele juízo, porque o juízo passou a ter competência apenas empresarial. Tu não é uma empresa, tu não está discutindo questões de empresariais. A tua causa não se enquadra na temática de competência empresarial, até porque senão estaria no lugar errado, né? Tu tem que estar numa vara civil, não numa vara empresarial. Se o juízo que você está passou a ser uma vara empresarial, é claro que você não pode continuar lá. Muda o exemplo. Ao invés de ter sido transformada a tua vara civil, né? A tua não, né? A vara civil onde o teu processo tramitava. Ao invés de ter sido transformado numa vara empresarial, foi transformado numa vara criminal. Aí fica mais claro, né? Vai julgar crimes. Vai julgar tipos penais. E não dívidas, não aspectos cíveis. Então, o que vai acontecer nesses casos? Mais uma vez, todos os processos serão devolvidos para o distribuidor, que vai fazer a redistribuição. Vai pegar o teu processo, passar por um novo sorteio e vai distribuir para uma das 52 varas cíveis que sobraram, no meu exemplo aqui. E aquele juízo que passou a ser uma vara criminal vai receber novos processos que virão das outras varas criminais para ficar equacionado. Ou, se virou vara empresarial, que era o exemplo inicial, vai receber novas demandas redistribuídas das outras varas empresariais. Vão passar pelo distribuidor também. Ok? Então, são duas exceções previstas no próprio artigo 43. Qual é o drama aqui? O drama é que essas não são as únicas exceções. Não são as únicas exceções. Nós temos uma terceira exceção que está prevista no artigo 45, que é a modificação da competência em razão da intervenção da União. Modificação da competência em razão da intervenção da União. Aqui não tem muito o que falar, não. Ó. Tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos ao juízo federal. Vejam, os autos serão remetidos ao juízo federal competente, se nele intervier a União, suas empresas públicas, entidades autárquicas e fundações, ou Conselho de Fiscalização de Atividade Profissional, na qualidade de parte ou de terceiro interveniente, exceto nas ações de recuperação judicial, falência, insolvência, porque nessas ações há um foro privilegiado da falência, e as ações sujeitas à Justiça Eleitoral ou JT, porque há Justiça Especializada Eleitoral do Trabalho. Ou seja, se você está com uma demanda perante a vara civil, na 53ª vara civil, aí é uma hipótese qualquer, aí pode ser vários casos, vem ali e intervém a União, intervém uma autarquia federal, o IBAMA, o IFAM, pretende entrar ali como parte, ou como terceiro interveniente, aí os senhores verão isso no curso, as hipóteses, né? A intervenção, lato sensu, seja na qualidade que for, de um sujeito que geraria a competência da Justiça Federal, União e suas autarquias, lá do artigo 109 da Constituição Federal, faz com que o processo tenha que sair da Justiça Estadual e vá para a Justiça Federal. É isso que quer dizer ali o artigo 45. E o que que... E o que é importante saber aqui? O importante saber é que o juízo estadual ele não analisa se é o caso de intervenção da Justiça, se é o caso de intervenção da União ou não. Quer dizer, não compete, o mais importante é saber que não compete à Justiça Estadual permitir o ingresso da União. Então, a Justiça Estadual está vinculado com a participação da União
ou de suas autarquias a mandar os autos para a Justiça Federal. O que pode acontecer é, batendo na Justiça Federal, o juiz federal olhar e falar assim, não, a União tem que participar, não. Nada disso, União, tu não vai entrar, não. Ele vai devolver para o juiz estadual. Porque é uma competência exclusiva da Justiça Federal se pronunciar quanto a esse ponto. Nesse respeito, nós temos as súmulas 150 e 224 do STJ. A súmula 150 é a mais importante, que vai dizer que compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença no processo da União. Agora, o parágrafo 1º é uma exceção. Os autos não serão remetidos para a Justiça Federal se houver pedido cuja apreciação seja de competência do juízo perante o qual for proposta a ação. Então, se for uma hipótese na qual o pedido não é uma das competências da Justiça Federal, não está no artigo 109, aí continua onde está. Quer dizer, manda para a Justiça Federal se for uma hipótese do artigo 109 da Constituição Federal, que atrairia a competência da Justiça Federal. Tá? Pois bem, então essa é uma terceira exceção. Estamos vendo as exceções quanto a perpetuatio jurisdicionis. A primeira exceção é quando o órgão jurisdicional onde tramita a sua ação não existe mais. A segunda exceção é quando for modificada a competência do órgão jurisdicional. A terceira exceção é o artigo 45, a intervenção da Justiça Federal. A intervenção da União, que provoca a remessa à Justiça Federal. Uma quarta exceção é a conexão e a continência previstas nos artigos 54 a 59 do CPC. Sobre conexão e continência, eu não vou nem gastar saliva aqui agora com os senhores, porque é justamente o nosso próximo tópico que vai nos conduzir a encaminhar para o final desse nosso encontro. Nós vamos tratar da conexão e continência como causas de modificação da competência a seguir. Tá? Então, aguarda aí para fazer o elo e deixar o caderno de vocês completo já já. Deixa eu só finalizar aqui uma quinta hipótese de exceção dessa perpetuatio jurisdicionis, que é o artigo 516, parágrafo único do CPC. Esse 516, parágrafo único do CPC, até pela numeração, os senhores podem ver que está lá na frente, né? Assim como a ação rescisória, que eu mencionei para vocês, 966, também esse 516, os senhores verão bem lá para frente. Mas olha, 516, parágrafo único. Vou trazer a previsão, porque eu não me furto de tratar com os senhores. Nas hipóteses dos incisos 2º e 3º, vou aqui dizer quais são, o exequente, então veja, é a hipótese de execução. Os senhores verão em processo civil 4, lá no 9º período. O exequente pode optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução, ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, caso em que a remessa dos autos, viu? Vai modificar a competência. A remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem. Deixa eu explicar o que é isso. Bom, execução é uma técnica de satisfação da obrigação. Muito resumidamente, quando o juiz condena o réu não cumpre, o Estado vai agredir o patrimônio dele para coercitivamente, para na força, na marra, implementar a obrigação. Em regra, a execução se dá no próprio juízo que proferiu a decisão. Aí estamos na regra geral, perpetuatio jurisdicionis, onde começou vai terminar, onde nasceu vai morrer. Mas essa é a regra. Porque pode ser que, sendo do interesse do exequente, na fase de cumprimento de sentença, nessa fase que se visa, que busca a execução do julgado, o exequente busque tirar os autos de onde esteja e remeter para outro lugar. E aí por quê? Para fazer sentido na cabeça dos senhores. O nosso processo está tramitando na 53ª Vara Civil do Rio de Janeiro, não é? Nosso processo imaginário. Por quê?
Porque há 10 anos atrás, quando começou o processo, o réu tinha domicílio aqui no Rio de Janeiro. Regra geral, artigo 46. E agora nós ganhamos o processo e queremos executar. Queremos agredir o patrimônio do réu para entregar o dinheiro para o nosso cliente. Sei lá, 500 mil reais. E aí a gente faz uma consulta de bens e pasmem, meus senhores, o réu não mora mais no Rio de Janeiro, não tem domicílio no Rio de Janeiro, não tem nenhum bem no Rio de Janeiro. O réu é um multimilionário, ele tem patrimônio, mas nenhum dele no Rio de Janeiro. Você imagina que o réu é um fazendeiro em Goiás. Tem cabeça de gado, tem trator, tem fazenda, bens imóveis, mas lá em Goiás. E o réu mora, sei lá, a fazenda é no interior de Goiás, vai saber, não sei porque deu o exemplo do estado de Goiás, mas então é no interior de Goiás e ele tem residência na capital. Acho que é Goiânia, né? Só deve ser Goiânia, capital de Goiás. Para onde você pode levar esse processo? Para onde o réu, o executado, tem a domicílio atualmente, para onde se situem os bens dele, porque quanto mais perto do patrimônio você tiver, melhor. E aí vai ficar a escolha do autor. O autor pode deixar o processo onde ele está? Pode, a regra geral do artigo 43, perpetuatio jurisdicionis. Mas a lei trouxe aqui, na fase de execução, uma opção a mais para o autor. Né? Olha, filho, se está ruim de você executar aí, porque vai dar trabalho, né? Você vai ter que ficar expedindo carta precatória, vai ser muito mais difícil. Por que você não tira o processo daí e manda para cá? Que já passou muito tempo, e, enfim, essa é a lógica. Tá? Então, 516, parágrafo único, acho que deu para pegar bem a ideia, é uma exceção também a perpetuácio. A lei permite que saia de onde esteja e vá para o domicílio atual do executado, onde se encontrem os bens, e sendo uma obrigação de fazer ou não fazer, para o local onde a obrigação deva ser cumprida. Ok? Aqui no tópico 4, nós falamos da conexão e continência. Nós vamos tratar da conexão e continência justamente agora, que são as causas de modificação da competência. Vamos ver em tópico separado para poder falar da conexão e continência. Agora, os senhores estão aí? Tem alguém aí? Como caiu, eu tô com medo de... Os senhores estão tão calados? Tem alguém aí, não? Aí. Apareceu aqui que... Ah, a Patrícia falou sim, já me deu um alívio no coração. Tava eu achando aqui que tava sozinho. Tá bom. Então tá bom. Então tem alguém aí, tá funcionando, né? Show de bola. Então vamos lá, galera. Faltam 2 tópicos na competência, vamos matar isso aqui logo, tá? Então, vamos tratar aqui, meus amigos, das causas de modificação da competência. Espera aí que eu estou ajeitando aqui que eu escrevi errado. Vamos lá. Causas de modificação da competência. Pelo que nós já vimos até agora, essas causas de modificação da competência são aplicáveis em relação aos critérios relativos de determinação da competência. Porque, dentre as características dos critérios, dos níveis absolutos de competência, matéria, pessoa e função, está a inderrogabilidade. As partes não podem afastar. Né? O que nós podemos cogitar de uma modificação da competência é mesmo associado aos critérios relativos, valor da causa e território. Ok? Bom, e aí nós veremos que as hipóteses são, primeira delas, a conexão, como eu tinha lhes adiantado aqui. A conexão, senhores, está prevista em lei no artigo 55 do CPC. Antes disso, deixa eu trazer aqui o artigo 54. Tem um capítulo do Código chamado da modificação da competência.
Artigo 54. A competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou continência. Nós veremos que tem até outros fenômenos além de conexão e continência. Ok? Então, fique claro aí que no artigo 54 tem a previsão de que é apenas na competência relativa, como eu lhes dizia. E aí a conexão está no artigo 55. Olha o que o artigo 55 vai nos dizer. Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Eu vou adiantar aqui, nesse momento, fazer uma janela, portanto, um parênteses, ok? Vou adiantar aqui um tópico que é desse período ainda, que é da próxima aula, que são os elementos da demanda. Salvo engano, tem até na prova de vocês, salvo engano. Tá? Os elementos da demanda são partes, causa de pedir e pedido. Você identifica a demanda por meio desses três elementos. Demanda é sinônimo de ação, tá? Você identifica uma ação, uma demanda, por meio desses três elementos. Partes, causa de pedir e pedido. Não precisa decorar. Nós temos no artigo 337, vai acabar tendo que saber o artigo, né? Mas no artigo 337, parágrafo 2º, nós temos essa ideia. Olha, uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Então, a identidade entre as causas, esses são elementos identificadores da demanda, para que você possa identificar quando há identidade entre as causas, quando na verdade são as mesmas causas, uma é cópia da outra, reprodução, quando há identidade. Tem que ser as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. É a tríplice identidade. Ou a tria idem. Teoria da tríplice identidade ou teoria da tria idem. Esses três elementos têm que ser iguais. Ok? Ok. Falaremos melhor desses elementos a seguir no momento próprio. Vejam o que o 55 está dizendo. Que reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum, comunhão, o pedido ou a causa de pedir. Não precisa nem ser os dois. Basta que seja um deles. Mas são três elementos da causa. Percebam logo de início que o 55 nada fala sobre as partes. Não precisa ser as mesmas partes. Então, no caso da conexão, as demandas não são idênticas. O que é importante perceber isso aqui. Não são demandas idênticas. Porque não tem os três elementos. Porque o dispositivo nada fala sobre as partes. E o dispositivo diz que basta um deles. Comunhão de pedido ou de causa de pedir. Pode ter os dois em comum? Pode. Mas basta um. Ou só o pedido, ou só a causa de pedir, ou os dois. Então, a conexão, senhores, ela não é a hipótese de identidade entre demandas, mas de semelhança entre demandas. A situação é de semelhança entre demandas. Você imagina um acidente com um ônibus da 1001. 40 passageiros. É o mesmo fato. Causa de pedir é o fato que deu causa ao pedido. Causa de pedir. É o que te leva a pedir. Todos estavam no mesmo ônibus, no mesmo veículo, sofreram o mesmo acidente, cada um sofreu um dano diferente, um pode ter cortado o rosto, o outro pode ter só sofrido uma luxação, o outro não sofreu nada. Cada um sofreu um dano diferente. Mas todos foram vítimas do mesmo acidente. Eles podem propor a demanda juntos, um único processo com 40 autores, os senhores verão isso no momento próprio, isso se chama litisconsórcio. Como eles podem, cada um, propor a demanda em separado. Mas, ao propor a demanda em separado, pode ser que pela conexão haja a reunião. A conexão determina a reunião dos processos conexos, os processos semelhantes. Qual é a lógica? Para evitar decisões em contraditório.
Percebam aqui o que diz o artigo 55, parágrafo 1º. Artigo 55, parágrafo 1º. Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. Claro, é para ter uma decisão só, porque as causas são semelhantes. Você imagina se um juiz diz que não teve acidente, o outro juiz diz que teve o acidente, mas a culpa foi do carro que freou, e não da 1001. Você imagina se o outro juiz diz que que teve o acidente, a culpa é da 1001. Vejam, 3 decisões distintas. E o Poder Judiciário é um só. O acidente foi um só. Isso não faz bem para o Poder Judiciário, para a qualidade da jurisdição. Então, o que o sistema jurídico quer aqui fazer é reunir os processos para que tenha a mesma decisão. Mas você não vai fazer isso se já teve decisão de algum deles. O processo que já foi decidido, esquece ele já foi decidido. Essa previsão do parágrafo 1º do Código, que é de 2015 agora, ele vem para consagrar a súmula 235 do STJ, súmula 235 do STJ, que diz que a conexão impõe a reunião dos processos, salvo se um deles já foi julgado. Ok? Bom, e aí nós temos a previsão do parágrafo 3º desse mesmo artigo 55, que vai nos deixar muito claro e até amplia essa ideia de conexão. O parágrafo 3º é muito importante. Olha, serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar, olha aí, que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Mesmo que tecnicamente não haja conexão, porque não é a mesma causa de pedir, o mesmo pedido, se houver risco de decisões contraditórias, reúne. É o que o parágrafo está dizendo. Que o mais importante, portanto, que orienta esse instituto, é o risco de prolação de decisões contraditórias. Vamos ficar naquele exemplo da 1001. Você imagina que, em razão do acidente, e aí o motorista não sinalizou muito bem, tem que botar o triângulo, esse tipo de coisa, né? Depois do acidente, veio um outro carro descendo a serra aqui de Friburgo, veio um outro carro numa boa, Alex parceiro, e bateu no ônibus. Já é um outro acidente, veja. Esse cara vai a juízo para dizer que o ônibus não sinalizou e que o acidente foi provocado por um dever de sinalização do condutor do ônibus da 1001. Pelo parágrafo 3º, tem que reunir. Não é a mesma causa de pedir, não é o mesmo acidente. Mas você imagina, se daquelas 40 ações propostas em separado, os juízes disseram que teve o acidente. E na decisão daquele cara, fala, não teve acidente na 1001, né? O ônibus não estava lá. Não faria sentido. Né? Então, para evitar decisões contraditórias, ainda que tecnicamente não haja conexão, mesmo assim reúne. É isso que o parágrafo 3º está dizendo. E aí, para encerrar a conexão, uma previsão aqui que eu não tenho muito que me aprofundar, que é o do artigo 55, parágrafo 2º, que eu pulei. Né? Aplica-se o disposto no caput, quer dizer, também tem conexão, a execução de título judicial e a ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico. Aí não tenho muito o que falar, porque envolve título executivo judicial, título extrajudicial, que é lá de processo civil 4, e as execuções fundadas no mesmo título executivo. Então, também tem conexão em sede de execução. É basicamente isso que o parágrafo 2º está nos dizendo. Ok? A segunda modalidade de modificação da competência é a continência. Vejam, a continência ela é um tipo especial de conexão. Tá? É uma situação especial de conexão. No código anterior, havia até quem dizia que não tinha sentido ter os dois institutos, porque a continência é um tipo especial de conexão e no código anterior a consequência era a mesma, a reunião dos processos. E era uma exceção, portanto, a perpetuação da jurisdição. Se o teu processo vai sair para ir para o outro juízo, está excepcionando. E aí sairia tanto pela conexão quanto pela continência. Hoje em dia, a continência pode gerar
a modificação da competência, como a continência pode gerar a extinção do processo. Então, agora faz sentido entender o que é continência. Ok? Então, vamos lá. O que é continência? Em primeiro lugar, sem ser no sentido técnico-processual, o que é continência? É uma relação de algo conter outra coisa. Continência é uma relação de conter. Então, nós temos o continente e o contido. A relação entre o continente e o contido é de continência. Então, a relação que há entre o Brasil e a América do Sul é de continência. Porque o Brasil está contido na América do Sul. Como é que se chama mesmo? Continente. A América do Sul é o continente. Continente é a porção maior. Contido é o menor. É a relação que há entre o continente e o contido é de continência. Então, é isso. Então, já dá para ver. Nós temos uma relação entre demandas. Demandas que não são absolutamente iguais. Demandas que são semelhantes. Nós teremos uma demanda continente, maior, e uma demanda contida, menor. Qual é a relação que se estabelece entre demandas que são próximas, semelhantes, e uma é maior que a outra? Justamente, vamos pegar o 56 antes, então, para entender. A previsão está no 56, tá? A continência está no 56. Dá-se a continência entre duas ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir. Lembra-se que para ser tudo igual, tríplice identidade, os três elementos. Aqui tem identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais. Então, nós temos uma ação que tem as partes A e B, a causa de pedir X, e o pedido, vou fazer assim, ó. Então, aqui, ó, ação 1 tem as partes A versus B. A causa de pedir X, um fato X qualquer. E tem o pedido 1, dano material. Essa é a ação número 1. Aí, vou colocar aqui embaixo a ação número 2. Na ação número 2, tem as partes A e B também. Identidade entre as partes. A mesma causa de pedir. A causa de pedir X. Um fato lá, o mesmo acidente. E no pedido, dano material e dano moral. Dano material mais dano moral. Essa aqui é a continência. Vejam que as demandas não são idênticas, porque o pedido da ação 2 é parcialmente diferente do pedido da ação 1. Então, não tem a tríplice identidade. Quanto ao dano material, até foi. Mas o que diferencia a ação 2 da ação 1? A ação 2 tem tudo que a ação 1 tem e mais o dano moral. Então, a ação 2 contém a ação 1. A ação 2 engoliu a ação 1 e tem algo mais. A ação 2 é continente e a ação 1 está contida na ação 2. E aí, qual vai ser a solução? A solução está no artigo 57. Eu vou tentar adiantar aqui para os senhores. Vejam bem, se o que foi proposto em primeiro lugar for a ação maior, a ação menor que vem depois não acrescenta nada, né? Então, a consequência é colocar fim à ação menor. Se a ação que foi proposta em primeiro lugar foi a ação menor, a ação contida, a ação que vai ser proposta depois, que é a ação maior, a continente, ela acrescenta algo. Nesse nosso caso, o dano moral. Se você extinguisse a segunda ação, você não julgaria o dano moral. E o judiciário não pode deixar de julgar. Lembra da característica da inafastabilidade? Então, quando a demanda maior, quando a demanda continente é proposta depois, ela acrescenta algo. Se ela acrescenta algo, você não pode acabar com ela. E aí você vai reunir. Olha o que o 57 diz, então. Quando houver continência e a ação continente, a maior, lembra da América do Sul, continente. Quando houver continência
e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida, será proferida sentença sem resolução de mérito. Nessa primeira hipótese, a primeira demanda proposta foi a ação 2. E depois o cara propõe a ação 1. Não me pergunte por quê. Não entre nessa neura de tentar entender por que faria isso. O cara fez. O cara propôs primeiro uma ação. O cara propôs uma ação. A parte A propôs uma ação contra a parte B, com base no fato X, pedindo dano material e dano moral. Depois, a mesma parte A foi a juízo contra a parte B, com base no mesmo fato X, pedindo só dano material. Acrescentou alguma coisa? Não. A segunda demanda, a demanda contida, é uma reprodução da primeira, então. Ela tem uma parcela da primeira. Você coloca fim a ela. Então, na primeira parte, a ação 2 nossa ali foi proposta primeiro. Depois o cara propôs a ação 1. O juiz olha para a ação 1 e fala assim, cara, isso é inútil. Tudo que você pediu na ação 1 já está na ação 2. Ele rasga a ação 1. Ele julga extinto sem resolução do mérito. E a parte final diz assim, ó, caso contrário, qual é o caso contrário? Quando a ação continente é proposta depois. Quando a ação maior vem depois, ela tem algo a acrescentar. Caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas. Você imagina que a ação 1 caiu na primeira vara civil e o cara propõe a ação 2 cai na 8ª vara civil. O que vai acontecer? A ação 2 tem algo novo, né? É a ação continente. Tem um dano moral. O que vai acontecer? Vai reunir no mesmo lugar. E que mesmo lugar é esse? Tanto na conexão quanto na continência, a reunião das ações se dá no juízo prevento. Tanto na conexão quanto na continência, a reunião das ações se dá no juízo prevento. Artigos 58 e 59. Artigo 58, a reunião das ações propostas em separado, far-se-á, será feita no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente. Identificou-se a conexão, reúne no juízo prevento para decisão conjunta. Identificou-se a continência, naquela hipótese da continente ser proposta depois, reúne para que sejam decididas simultaneamente no juízo prevento. E qual é o juízo prevento? Artigo 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. Ou seja, é prevento o juízo que recebeu a primeira demanda. É prevento o juízo que recebeu a primeira demanda. Um critério objetivo, impessoal. Podia ser o juiz mais bonito, o juiz mais alto, né? Não faria sentido, seria um critério subjetivo. A lei preferiu colocar, acertadamente, um critério objetivo. Para fechar essas hipóteses de modificação da competência, eu falei que não são apenas essas, nós já vimos as outras, tá? É só para deixar o caderno de vocês o mais organizado possível. Uma terceira hipótese de modificação da competência é a inércia. É a inércia. O fenômeno da prorrogação de competência relativa lá do artigo 65 do CPC. O artigo 65, que nós já trouxemos aqui, ele prevê a possibilidade de prorrogar a competência pela inércia do réu que não alega em preliminar de contestação. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação, e nós já falamos largamente disso aqui, né? A competência relativa é um vício sanável, corrigível, fixado no interesse das partes e tudo mais. Por fim, eu tinha prometido aos senhores que nós trataríamos em separado. Uma quarta hipótese de modificação da competência é o foro de eleição, a eleição de foro mediante uma cláusula. Isso está previsto no artigo 63. No artigo 63 do CPC, os senhores vão encontrar a previsão. Eu vou trazer logo ele todo de uma vez, que aí a gente já poupa um certo tempo. Estamos no limite aqui. Artigo 63, caput. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território. Leia-se, competência relativa. Elegendo foro
onde será proposta a ação oriunda de direitos e obrigações. Por quê? Porque são normas, porque em se tratando de critério relativo, são normas derrogáveis, fixadas no interesse das partes, natureza relativa, portanto. Ok? Agora vejam, a eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito. Então, o primeiro requisito é que tem que ser o documento escrito. Não adianta, não, nós pactuamos oralmente. Não pode. Tem que ser escrito, porque você está excepcionando a lei. Você está excepcionando o artigo 46, que é foro do domicílio do réu. Né? Então, tem que ser por escrito. E aludir expressamente a determinado negócio jurídico. A cláusula de eleição de foro deve ser específica, portanto. As partes não podem pactuar numa cláusula que toda e qualquer discussão que elas venham a ter sobre qualquer hipótese dali para frente será competente o foro da comarca X. Não pode. São as discussões relativas àquele contrato, àquela hipótese específica. Não pode ser genérico. Tem que ser específico. Parágrafo 2º. O foro contratual, a eleição do foro, obriga os herdeiros e sucessores das partes. Eu pactuei que o foro vai ser São Gonçalo. Eu venho morrer, minha mulher tem horror de São Gonçalo. Ela fala, não, eu não estou obrigada, não. Foi aquele traste que falou que é para São Gonçalo. Não, ela tem que ir, porque, né, sucessão pega o bônus e o ônus. Parágrafo 3º. Foi aquela hipótese excepcional que eu lhes disse. Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Calma. Por que é uma exceção? Porque nós vimos que a incompetência relativa, pela súmula 33 do STJ, não pode ser reconhecida de ofício. Depende de manifestação da parte. Mas nessa hipótese aqui específica, o juiz pode sim, de ofício, reputar ineficaz a cláusula. Então veja que não é a causa de inexistência, a cláusula está lá, ela existe, todo mundo está vendo, e não é hipótese de invalidade. O juiz não invalida o contrato como um todo, nem invalida. Ele somente diz que não vai produzir efeitos. É ineficaz. Ele diz assim, comigo não. É ineficaz. E quando que ele vai reputar ineficaz? Quando ele entender que há uma abusividade. Há uma disparidade entre as partes. Cuidado. Cuidado, porque antes, a jurisprudência anterior que ensejou esse parágrafo fazia menção a contratos abusivos em relação de consumo. Abusividade em relação de consumo. Em contratos de adesão, um grande exemplo. Não é apenas nessa hipótese. A previsão ficou mais ampla. Ele não fala relação de consumo, ele não fala em contrato de adesão. É qualquer situação que o juiz repute abusiva a cláusula. Tá? O único requisito é o juiz entender que a cláusula é abusiva. E uma outra observação é que também é um dispositivo excepcional porque coloca um prazo para o juiz. A exceção, essa é uma hipótese excepcional, na qual o juiz pode reconhecer de ofício, mesmo que ninguém tenha falado, a ineficácia de uma cláusula que elegeu um foro. Então as partes pactuaram, o réu tem domicílio em Nova Friburgo, as partes pactuaram que a demanda seria proposta em Porto Velho, Roraima. Aí o juiz olha e fala assim, cara, isso aqui também é abusivo, tô achando isso aqui abusivo. Uma disparidade entre as partes, tô achando isso aqui abusivo, para mim teve vício na manifestação de vontade, para mim vai ser ineficaz. Então, se eu tô achando ineficaz como juiz, o juiz de Roraima pensando, né? Se eu tô achando ineficaz, eu vou me declarar incompetente para que eu mande lá para o foro do domicílio do réu, em Nova Friburgo. O juiz pode fazer isso? Pode, é uma hipótese excepcional. Mas o juiz pode fazer isso em qualquer momento no processo? Não. Aqui é uma hipótese excepcional, na qual o juiz pode conhecer de ofício, mas é até um certo momento. Como é que começa o dispositivo? Antes da citação. Então, o juiz pode conhecer de ofício, é excepcional, mas só no começo. Porque depois da citação, se ele não declarou ineficaz o juiz, ele citou o réu, aí tem que esperar ver o que o réu vai fazer. Porque aí vai prevalecer a vontade das partes. Quer ver? Parágrafo 4º.
uma vez citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão. Sob pena de preclusão e prorrogação da competência e correção do vício. Ok? Fechamos aí as causas de modificação da competência. Vamos lá, só mais um suspirozinho, senhores, para a gente acabar. Vamos tratar agora das consequências, da consequência do reconhecimento da incompetência. Vimos os critérios que determinam a competência, como é que deve ser feito, vimos um roteiro de definição do juízo competente, vimos a distinção entre competência absoluta e relativa, em algumas delas o juiz pode se pronunciar de ofício, na outras não, e blá, 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 blá. Então, seja porque o juiz de ofício reconheceu a sua incompetência, seja porque a parte alegou a incompetência e o juiz reconheceu, fato é que o juiz pronunciou a sua incompetência. Eu sou incompetente. Eu não posso me manifestar. Eu tenho jurisdição, né? O professor Arthur tanto fala disso. Eu tenho jurisdição, mas acontece que eu não posso exercer jurisdição nesse caso. Eu tenho mais de 10 mil processos no meu gabinete. Eu posso exercer jurisdição neles todos, que eu sou competente para os outros. Nesse aqui eu não sou competente. Por quê? Porque uma das regras de competência foram desrespeitadas. O que vai acontecer, então, quando se reconhece a incompetência? E os senhores vão encontrar a resposta para isso no artigo 64 do CPC. Artigo 64, 64 do CPC. Vamos a ele. Olha lá, da seção 3ª, artigo 64, da incompetência. A incompetência absoluta ou relativa será alegada como questão preliminar de contestação. Parágrafo 1º, já vimos. A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício pelo juiz, porque é uma questão de ordem pública. A parte alegou, o juiz vai dar contraditório para outra, né? Parágrafo 2º. Após manifestação da parte contrária, fala um, fala outro, né? Ciência, manifestação, não surpresa e influência. São as garantias do contraditório. Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência. Parágrafo 3º. O que mais nos interessa. Parágrafo 3º. Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente. Então, atenção aqui. A regra é que o reconhecimento da incompetência do juízo acarrete a correção do vício. E como que se corrige o vício de incompetência? Remetendo os autos ao juízo competente. E eu sou um juiz criminal, recebi um pedido de divórcio. Eu vou acabar com o processo? Ou vou remeter para um dos juízos de divórcio, competente para realizar o divórcio? Vara de família. Ou vara civil, onde não tiver vara de família. O juiz remete para o distribuidor, para que o distribuidor, que é um órgão específico que trata de competência e distribuição, para que o distribuidor providencie o ajuste de rota, a correção de rota, que mande para o lugar correto. Então, a regra não é a extinção do processo, porque nós vivemos um processo civil da efetividade, a regra do princípio da primazia da resolução do mérito, da sanabilidade dos vícios processuais. Diante de um vício, nós devemos corrigi-lo. E diante do vício da incompetência, a solução é atribuir competência, encaminhar os autos para o juízo competente. Em algumas hipóteses excepcionais, então, exceção no juizado especial cível, a consequência será a extinção do processo. Mas eu não me canso de dizer, é a exceção que confirma a regra. E o juizado especial cível tem o especial no nome. Não é de se espantar que ele tenha regras especiais, regras diferenciadas. Ele é um juizado especial. Ele tem previsões
especiais, diferenciadas do que o sistema convencional e tradicional. Então é muito comum os alunos mais para frente, vocês nem tanto, mas ainda assim, no quarto, quinto período, fala assim, mas eu vi caso que extinguiu. Eu pergunto, no juizado? Juizado é diferente. Nós estamos aqui tratando do sistema processual como um todo, especialmente aquele regido pelo CPC, que é o Diploma Processual Básico, como nós vimos lá do artigo 15. E a regra é essa. Artigo 64, parágrafo 3º, remessa dos autos ao juízo competente. Ok? E aí, o que falta ver para encerrar esse encontro tranquilo, rápido de hoje, é o que consta do artigo 64, parágrafo 4º do CPC. Salvo disposição judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente, até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. O que significa isso, senhores? E aqui nós tivemos uma profunda e significativa modificação, uma substancial alteração em relação ao código anterior. Em qual sentido? No código anterior, quando o juiz dizia assim, sou incompetente, sai daqui e vai para outro lugar. Tudo o que esse juiz tivesse feito, as decisões, todas as decisões que esse juiz tinha proferido, elas caíam por terra. Não conservava a eficácia. Então, se ele tivesse... Pensa um juiz um juiz que deferiu alimentos. O alimento que ele tinha deferido para o menor caía por terra. O alimentante, né, o devedor de alimento, podia parar de pagar. Porque o sistema previa que caía por terra. Não conservava a eficácia. Quando chegava no juízo competente, ele tinha que correr para dizer, aquela decisão lá, levanta. Ela caiu, levanta. Agora é o contrário. Isso que mudou. Eu sou juiz, me declarei incompetente. E veio até aqui, agora eu percebi que eu sou incompetente. Ou porque eu percebi de ofício, incompetência absoluta, ou porque a parte alegou e eu reconheci, incompetência relativa. O que importa é que eu sou incompetente. E o processo não começou agora. O processo começou já tem um tempo, já proferi decisões. Eu me declaro incompetente, sai daqui, vai para lá, vai para o lugar correto. Distribuidor, manda para o lugar correto aí. Não tem que estar numa vara civil, tem que estar numa vara de família. Só percebi agora, ok? E eu proferi decisões. As minhas decisões, e eu sou um juízo incompetente, as minhas decisões são válidas e eficazes. Elas conservam a eficácia. Elas continuam produzindo efeitos. A não ser que, chegando no juízo competente, ele vai e derruba. Quer dizer, ela continua produzindo efeitos enquanto o juízo novo, o juízo competente, não disser o contrário. Então, o distribuidor mandou para uma vara de família. O juízo novo pegou, olhou o processo e falou assim, agora corrigiu, beleza, eu vi que tem decisões aqui, e as decisões são perfeitas, quero manter. Ele nem precisa falar assim, mantenham as decisões. O silêncio dele já significa que vai manter. Ele tem que falar alguma coisa, se ele pensar assim, que absurdo que o juiz lá disse, deve ser porque ele não está especializado nessa matéria, falou besteira, eu tenho que derrubar isso aqui, está errado. Aí ele tem que proferir o juiz competente, o novo juízo competente, tem que proferir uma decisão derrubando. Revogo a decisão proferida anteriormente pelo juízo incompetente, eis que blá, 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 e vai explicar por quê. Ok? Isso é uma mudança significativa, muito importante. E para fechar, aí é uma frasezinha, o FPPC número 238, o enunciado número 238 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, prevê que essa regra de aproveitamento dos efeitos da decisão proferida pelo juízo incompetente se aplica-se tanto à incompetência absoluta quanto à relativa, que a lei não deixa claro, né? E aí esse enunciado é importante, eu não posso deixar de lhes dizer. Enunciado 238 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, que responde pela sigla FPPC, vai prever que a conservação da eficácia da decisão proferida pelo juízo incompetente aplica-se tanto à incompetência absoluta quanto à incompetência relativa. Ok? Então é isso, senhores.
Forte abraço aos senhores. Me perdoem aí por ter passado esses 2 minutos, mas às vezes é necessário, né? Nós terminamos o estudo da competência hoje. Já até adiantei ali um tópico sobre ação, os elementos da ação. Salvo engano meu, tem até uma questão da prova sobre isso. Na próxima aula, a gente encerra o conteúdo da disciplina vendo o direito de ação. Beleza? Os senhores estão aí. Até semana que vem, Patrícia. Valeu, obrigado pelo retorno. Josimar, Tassiane acabou de sair. Patrícia respondeu, Isis está aí também. Valeu, Josimar. Então, galera, um abraço para vocês. Vou interromper a gravação.